Muito bom dia e um bom sábado para todos. Muito obrigado. Muito obrigado pela música. E é bom que de vez em quando os exploradores nos cantem. Serve para eles virem treinando e serve para nós também podermos apreciar aquilo que eles podem fazer. Nesta segunda-feira, nós vimos que as atenções de todo o mundo ficaram voltadas para a tomada de posse de Donald Trump. Os analistas políticos e os jornais televisivos procuraram focar diversos aspectos das cerimónias. E houve uns aspectos que chamaram mais a atenção do que os outros. E, sobretudo, estiveram centrados nos primeiros discursos do novo presidente dos Estados Unidos. Muito daquilo que ele começou por afirmar no primeiro discurso de tomada de posse já não era novidade, que ele já tinha vindo a anunciar antes. Nem o seu estilo constituiu qualquer surpresa para quem já se habituou à forma populista e sui generis com que ele encara as responsabilidades de uma das nações que quer ser a nação líder de todo o mundo. Mas eu quis perceber, em termos de sondagens, quantas pessoas é que viram? E há uma empresa que analisou as sondagens desta tomada de posse e as sondagens das outras tomadas de posse. E, portanto, nesta segunda-feira, contas feitas, 24 milhões e 600 mil pessoas assistiram à cerimónia da tomada de posse de Donald Trump. 24 milhões e 600 mil pessoas parece muita gente. Mas, na verdade, o que a consultora Nielsen acabou por descobrir é que foi uma das tomadas de posse que teve menos gente a assistir. Se nós excluirmos a segunda tomada de posse de George W. Bush, que só teve 15 milhões e meio de pessoas. Se excluirmos esta foi a que teve menos gente. Já a Joe Biden, 5 anos antes, tinha tido cerca de 30 milhões e a que mais teve visualização foi a de Ronald Reagan, em 1981. Alguns de vocês não eram nascidos, portanto, não se lembram. Essa teve cerca de 41 milhões e 800 mil pessoas a assistir. Quer isto dizer que desde Ronald Reagan para cá, as tomadas de posse têm vindo a não captar a atenção de tanta gente como seria de esperar. Mas eu ainda fui buscar mais coisas. Eu fui tentar ver como é que as grandes empresas de liderança, porque nós estamos a falar de liderança, como é que as grandes empresas de liderança veem as qualidades e os defeitos do novo presidente dos Estados Unidos. E eles classificaram o tipo de liderança de Donald Trump e verificaram os aspectos positivos. Por exemplo, autoconfiança, comunicação com o público, foco no resultado, energia e compromisso. Estes são os aspectos positivos que as grandes empresas de negócios que procuram líderes ou as grandes empresas que formam líderes para os diversos tipos de atividades na sociedade centraram naquilo que é a característica de Donald Trump. Mas além destes aspectos positivos, eles encontraram fragilidades. Fragilidades que podem comprometer esses aspectos positivos. E entre essas fragilidades estavam, por exemplo, a dificuldade que ele tem em lidar com a crítica. Ele acha que está sempre correto. Acha que tem sempre razão e, portanto, tem muita dificuldade em perceber os seus pontos fracos. Outra fragilidade é a dificuldade em construir consensos. Devido à sua postura e aos seus discursos fraturantes, raramente o homem consegue consensos. Terceira fragilidade que estas empresas notaram é que ele prefere a sua verdade. Ou seja, Donald Trump tem uma concepção da verdade que é também difícil, porque ele prefere a sua verdade à verdade. Aliás, a sua verdade é normalmente construída sobre notícias falsas ou factos duvidosos e normalmente não coincide com aquilo que nós percepcionamos como sendo a realidade. E, finalmente, as empresas diziam que, apesar da sua energia e do seu compromisso, que são aspectos positivos, a forma como ele realiza juízos precipitados e imprudentes é um risco sério para a estabilidade e para a segurança coletiva.
aprová-lo. Está a forma como ele lidou, por exemplo, no seu primeiro mandato, com a epidemia da Covid-19, que provocou centenas de milhares de mortes nos Estados Unidos. E aprová-lo está também a maneira como, precipitadamente, ele saiu de duas organizações que são fundamentais para a estabilidade mundial: a Organização Mundial de Saúde e os Acordos de Paris sobre a ecologia. No momento em que, na Califórnia, os fogos fazem com que milhares de pessoas sejam continuamente deslocadas. E se vocês, por acaso, já visitaram a Califórnia, eu tive o prazer de estar na Califórnia há alguns anos atrás, e realmente admirou-me aquilo não arder de uma ponta à outra, porque aquilo é seco. 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 Eu cheguei a atravessar um rio seco. Passei por cima das pedras dele. Era suposto ser uma queda d'água e aquilo corria um fiozinho. Eu até tirei uma fotografia e eu disse: se um dia vem aqui um fogo, isto vai tudo embora. E é verdade. E neste momento em que as alterações climatéricas está mais que provado que são obra humana, aqui temos mais uma atitude imprudente. Mas eu achei interessante. Interessante porquê? Porque sabem que os estilos de liderança hoje em dia estão muito marcados por aquilo que nós vemos naqueles que são as pessoas que mais aparecem nos mídia. Os políticos, os jogadores ou os treinadores de futebol, os cantores ou outras pessoas que possam, de alguma maneira, dar pistas sobre o que é a liderança. Mas se nós estamos a falar, por exemplo, de uma liderança cristã, a melhor pista que eu posso encontrar é abrir a minha Bíblia e ir, por exemplo, a um dos conselhos de Jesus que se encontra no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, o capítulo 11. Evangelho de Mateus, o capítulo 11. E vamos ler os versículos 28 a 29. Tal como o apóstolo Paulo dizia aos seus crentes coríntios, quando falava dos dons espirituais, que há um caminho melhor, Jesus Cristo também nos diz que em termos de liderança há um caminho melhor. Há um caminho melhor do que aquele que nós vemos nos líderes da atualidade. E por isso, em Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, nós encontramos esta célebre frase de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Antes de nós comentarmos o significado desta passagem, deixem-me dizer o que nós entendemos por uma liderança do ponto de vista bíblico. Normalmente nós vemos os líderes como aqueles que ocupam posições de topo. Podem ser nomeados para essas posições ou podem naturalmente alcançar essas posições. O que faz um líder, por exemplo, de jovens, não é o uso de um lenço. Não é uma nomeação de igreja. O que faz um líder de uma igreja, como seja um ancião, um primeiro diácono, um diretor de departamento, não é uma nomeação de igreja, não é uma nomeação formal. Há muitas pessoas que são nomeadas formalmente pela igreja e nós depois constatamos que eles não são líderes. Por outro lado, há pessoas que estão sentadas nos bancos da igreja e nós verificamos que naturalmente elas conseguem agregar a si outras pessoas e envolvê-las nas suas perspectivas. Portanto, há líderes que são naturais e há líderes que são formais. O que é importante é nós percebermos o que é que nós podemos dizer do que é a liderança. Se eu tivesse que buscar uma definição de liderança, como é que eu definiria o que é uma liderança? Das muitas definições que eu vi, há uma que me chamou a atenção. E essa definição diz assim: liderança é uma relação de influência colaborativa para a mudança. Engraçado. Liderança é uma relação. Ele diz que a liderança é um tipo de relação, é uma relação que se estabelece entre pessoas, é um facto. Mas essa relação que se estabelece entre pessoas não serve para alguém tirar partido dessa influência ou tirar partido dessa relação
Mas serve para essa pessoa, através dessa relação, provocar mudanças. Mudanças que sejam boas nas pessoas. Mudanças que sejam importantes na sua concepção de pensamento, na sua forma de viver a vida, no seu comportamento. Mudanças que a levem a alterar aquilo que ela faz de errado para aquilo que ela deve fazer de melhor. E se essas mudanças forem bem efetuadas, então nós temos coisas positivas a acontecer nos circuitos onde essa liderança se exerce. E ela pode se exercer, no caso de uma igreja, nas famílias. Ela pode se exercer nos mais novos. Ela pode se exercer em grupos depois mais alargados e ela pode alcançar a sociedade. Realmente, a ideia deste homem que teve esta definição, a liderança é uma relação que deve levar a uma mudança, significa que todos nós os que somos líderes, todos nós os que somos, e por exemplo há líderes na internet, uma série deles, a nós chamamos de influencers. Já viram-se os vossos influencers, por acaso? Procuram construir uma relação que vos leve à mudança. E eu olho para esta passagem de Jesus Cristo e realmente nós reparamos que Jesus Cristo não era um líder formal. Ele nunca foi formalmente investido como líder. Ele não pertencia ao grupo dos fariseus, que esses sim eram líderes formais. Ele era um líder natural. Um líder que pela sua postura, pelas suas palavras, agregava a si pessoas e na relação que estabelecia com essas pessoas provocava uma mudança. E por isso, a primeira coisa, a primeira grande característica de um líder cristão, seja ele um ancião, seja ele um dirigente de jovens, seja ele um diretor da escola sabatina, um primeiro diácono, a primeira grande característica é que um líder cristão é alguém liderado por Cristo. Parece óbvio, não parece? Mas nem sempre é. Alguém liderado por Cristo é alguém que mantém uma relação cotidiana com Jesus Cristo. Alguém que percebe quais são os ideais éticos de Jesus Cristo. Alguém que se compromete com esses ideais éticos. Não significa que não erre. Significa que quando erra, reconhece os seus erros. Significa que está disposto a alterar o seu comportamento. E significa que quando há mostras dessa alteração de comportamento, essa pessoa apenas diz que, como ser humano, ela procura junto de Deus corresponder ao ideal de Deus para si. Infelizmente, muitos líderes cristãos não são liderados por Jesus Cristo. E isso até é um paradoxo. Porque a palavra cristão pressupõe que a pessoa esteja identificada com os princípios, com os valores, com os ideais do grande líder que foi Jesus Cristo. O segundo grande elemento de um líder cristão é que ele deve saber que aqueles que Deus chama, Deus prepara. E é verdade. Pode ser algo que leve tempo, mas é uma realidade. Nós lembramos de Moisés. Durante 40 anos, Deus preparou Moisés. E preparou-o no Monte Sinai. Depois de ele ter cometido um grande fracasso, durante 40 anos esteve ali a pastorear os rebanhos do seu sogro, Jetro, e sem saber, Deus estava a preparar Moisés. Porque se ele sabia liderar ovelhas e cabras, era muito provável que ele soubesse liderar um povo teimoso no evento mais significativo de todo o Antigo Testamento, o Êxodo. O Êxodo é o acontecimento do Antigo Testamento que serve como ilustração do que é a salvação. E quem esteve à frente do Êxodo foi Moisés. E vocês lembram certamente de um homem que o substituiu. Quem é que gostaria de substituir um tão grande líder como Moisés? Josué. E Josué foi aprendendo como Moisés, mas Deus preparou Josué de uma maneira diferente daquela que preparou Moisés. Josué aprendeu com Moisés uma coisa. Diante dos impossíveis do ser humano, Deus consegue aquilo que nós nem sequer pensamos que seja possível. E foi esta a força de Josué. Porque Josué foi aquele
que acabou por introduzir o povo de Israel na terra prometida. E parecia impossível. Parecia impossível. Também ele demorou 40 anos, por incrível que pareça. Porque quando ele chegou pela primeira vez à fronteira da terra prometida, ele disse, pois parece realmente impossível, mas eu acho que com Deus nós conseguimos. E teve que voltar para trás. E nós conhecemos essa história. 40 anos mais tarde, Josué está de novo na fronteira da terra prometida. E qual é a cidade que ele vai ver? Qual é a cidade que está diante dele? Jericó. Vocês já foram a Jericó e já viram as ruínas daquela que era a cidade de Jericó? Vocês constatam uma coisa, realmente Jericó era uma cidade impossível de conquistar pelos israelitas. Impossível. Tinha muralhas duplas. Significa apenas que se eles conseguissem roubar a primeira, tinham pela frente a segunda. Não havia hipótese. Eles nem sequer tinham armas de jeito. E Jericó caiu à custa de umas voltinhas à volta da cidade e de um berro e de umas trombetas. Vocês imaginam uma cidade de duplas muralhas a cair assim? E quando os arqueólogos verificaram como Jericó tinha caído, eles perceberam que a cidade não caiu. Se a cidade caísse por uma força que vem do exterior para cá, os muros deviam ter caído para dentro. Mas os muros caíram para fora. Os muros implodiram de dentro para fora. E, portanto, Josué é o líder que nos mostra que aqueles que Deus chama, Deus prepara. E a mesma coisa aconteceu com todos os líderes da Bíblia, inclusivamente com Jesus Cristo, sabem? Jesus Cristo, durante os anos que passou na oficina de carpinteiro de José, foi percebendo o que é que ia acontecer com ele. Por isso é que a Epístola aos Hebreus diz, no capítulo 5 e no versículo 8, que ainda que era filho, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Terceira coisa que os líderes devem saber é que é importante liderar, mas liderar com os outros. E às vezes o líder tende muitas vezes a concentrar-se em si próprio. Mas a liderança da pessoa não tem lugar na Bíblia. A liderança é sempre a liderança com os outros. A capacidade de criar consensos, mais do que a capacidade de criar fraturas e divisões. Às vezes nós ouvimos falar de líderes que se opõem. E na Bíblia também acontece. Aconteceu entre Saulo e aconteceu entre Barnabé. Às vezes acontece. Mas na Bíblia nós somos sempre chamados a liderar com os outros. Agregar situações. Sermos capazes de criar consensos. Uma vez que os grupos e as equipas com as quais nós trabalhamos são fundamentais para o desenvolvimento do grupo, então nós temos que saber lidar com as pessoas, lidar com as diferentes personalidades. Em quarto lugar, há às vezes uma grande miopia naquilo que significa um líder de topo. O que é que vocês consideram um líder de topo? O que é um líder de topo? Se tivesse aqui o representante mundial dos desbravadores, ele seria um líder de topo? Formalmente é. É aquele que dá nas vistas. E aqui é que está muitas vezes o erro. Nós pensamos que o líder é aquele que dá nas vistas. Mas sabem que quando os holofotes se concentram sobre o líder, há uma coisa que nós nos esquecemos. É que o líder, se eu verificar o que Jesus acaba de dizer, o líder é aquele que, apesar de estar no topo, permanece invisível. Não é uma tarefa fácil. Porque o líder é aquele que carrega os fardos dos outros. O líder é aquele que muitas vezes, ao carregar os seus fardos, tem um papel quase que eu diria sacrificial.
E aqueles que são líderes de igreja sabem que, por vezes, o carregar dos fardos dos outros, o carregar das responsabilidades, tira-nos o sono. Nós podemos, às vezes, aparecer com o nosso sorriso, mas ninguém sabe as preocupações que ele traz consigo. E esse é o líder. Não é aquele que aparece no topo, cheio de estrelas, ou não importa qualquer outra coisa. O líder é aquele que se preocupa com os outros, que os carrega no seu coração. O sumo sacerdote trazia um peitoral. E nesse peitoral as pedras de cada tribo de Israel, que significavam que elas estavam no seu coração. E finalmente, em quinto lugar, o líder lidera através da multiplicação. Se vocês forem comigo à segunda epístola de Timóteo, segunda epístola de Timóteo, capítulo 2. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Paulo vai dizer assim a Timóteo: e o que da minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Qual é a marca de um bom líder? Aquele que consegue realizar programas na igreja? Aquele que consegue fazer um determinado número de investiduras durante o ano? Aquele que consegue fazer com que a igreja atinja grandes objetivos? Ou, na perspectiva de Paulo, aquele que trabalha para que outros e outros e outros sejam líderes? O líder trabalha na multiplicação. O líder é aquele que vai passando para outros o desejo, a vontade, o querer que hajam cada vez mais líderes. Às vezes nós temos uma perspectiva errada e miúpe da liderança. Nós pensamos que a liderança é realizar programas. Não, a liderança é trabalhar com pessoas. E se trabalhamos com pessoas e lhes conseguimos incutir o gosto por aquilo que muitas vezes parece o que é, mas é outra coisa, se lhe conseguimos incutir esse gosto, então, meus irmãos, estamos a trabalhar no sítio certo. E estamos a trabalhar da maneira certa. Houve uma notícia da Rede Globo que me chamou a atenção a 9 de julho de 2023. Um jovem, portador do transtorno do espectro autista, chegou a ser líder dos desbravadores. Chegou à classe de líder dos desbravadores. O seu nome é Adriano Dias. Quando ele foi investido como líder, tinha 18 anos. Desde os 6 anos de idade, ele começou nos desbravadores. Aos 9 anos foi diagnosticado com o espectro do autismo. Mas apesar disso, ele continuou. E ele próprio deu a sua entrevista à Rede Globo. E ele dizia que viu nos desbravadores mais do que um projeto. Ele sentiu que eles eram uma família, uma inclusão, um acolhimento. Não há nada que nos impeça de sermos bons líderes. Mas para isso temos que aprender com Jesus os fundamentos de uma boa liderança. E essa boa liderança está no caminho do desenvolvimento humano. A mudança que um líder opera nos outros tem que ser a mudança que se opera primeiro na sua vida. E só quando ele tem consciência disso é que ele está pronto para perceber como é que pode ajudar os outros. É um processo, irmão. Não é uma nomeação. Mas graças a Deus que Ele nos ajuda ao longo de todo esse processo. E esse processo só se faz de uma maneira, e é com esse texto que eu vou terminar a minha meditação de hoje. No Evangelho de João, no capítulo 15, e nos versículos 7 e 8. Evangelho de João, capítulo 15, os versículos 7 e 8. Jesus Cristo diz assim: permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Só há uma maneira de um líder cristão existir: enraizado em Cristo. É a mesma maneira de um discípulo existir: enraizado em Cristo. E se nós estivermos enraizados em Cristo e compreendermos o que Ele realiza em cada um de nós, cada dia, nós estamos dispostos a aceitar a sua liderança onde quer que Ele nos coloque.
Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude. Porque apesar dos maus exemplos de liderança que existem neste mundo, e são muitos, nós ainda continuamos a ter o exemplo de Jesus Cristo. E esse é o exemplo que deve marcar a nossa existência, enraizados em Cristo. E dessa forma, não apenas seremos bons líderes, como daremos lugar a bons líderes. Amém.